Eu fiz um curso no fim do ano e troquei uma ideia também com o Leandro Demori, que tu conhece, né? Uhum. E ele acredita muito, claro, o Leandro Demori, para quem não sabe, é quem está à frente do Intercept no Brasil. Ele acredita muito nesse modelo do público, de fato, né, bancando. E o Intercept é uma prova de que funciona, né? Enfim, e tu acha que isso vai crescer, assim, vão surgir outros casos? Acredita que o público vai bancar esse... Com certeza, eu acho que, enfim, eu acho que isso não é diferente, não é tão diferente do que a gente sempre teve, tu entendeu? Quer dizer, assim, Uhum. tu, como assinante, sei lá, do Correio do Povo ou da Super Interessante, tu sempre pagou Sim. a tua assinatura, tu entendeu? A Uhum. questão é que sempre se deu menos importância para isso do que para os anunciantes, né? Então, e eu acho que isso, enfim, é uma discussão muito profunda e complexa, nada simplificadora sobre o peso disso, né, no resultado final dos jornais, né? Uhum. Eu acho que quando tu tem um financiamento coletivo, por exemplo, quando tu tem leitores, primeiro lugar, assim, eu já fiz muitos trabalhos financiados por leitores, né? Eu sempre digo isso para eles, assim, quando eu posso, né? A primeira coisa, agora no Matinal a gente fez um financiamento coletivo também, super bem sucedido, né? Mais de 90 mil a gente arrecadou. O que Uhum. eu sempre digo? Assim, em primeiro lugar, a gente, para usar uma palavra da moda, a gente se empodera demais, né? Assim, Uhum. tu chega com um mandato, tu entendeu? Eu tenho que escarafunchar esse assunto até cansar. Uhum. Se eu não encontrar a resposta, eu vou encontrar de outro jeito, eu vou atrás, eu vou, sabe? Tu te vira em muitos. E acho que a segunda coisa que é muito cômoda, para usar uma palavra assim, mas não é um comodismo, né? Assim, mas é confortável para o repórter, é que tu sabe que tu não está sob uma pressão, entendeu? Não vai ter uma empresa, putz, a empresa anuncia que tocou não, entendeu? Não pode, sei lá, ou esfria essa parte, ou muda a pauta, tu entendeu? Uhum. Porque desinteressamos, tu entendeu? Tu nunca vai te debruçar, tu nunca vai te deparar com esse tipo de problema, né? Assim, Claro. tu vai ter pressões, esses leitores cobram, Uhum. eles brigam contigo. Puta, tu não fez a matéria que eu queria que tu fizesse, tu entendeu? Por que Claro. tu não botou isso aqui na matéria? Por que não sei o quê, entendeu? Mas eles são vários. Uhum. Enfim, né, tu vai conversando, tu, né, também exige muito, né? Uhum. Mas tu não tá refém de um único meio de pressão, né? Então, e eu acho assim que o leitor, consumidor de notícia, não sei como é que a gente se refere a esse cidadão, essa figura, esse Sim. mecenas, É. os mecenas, eles vão ser cada vez mais comuns porque naturalmente a gente vive, a crise que a gente vive hoje não é uma crise, né? A gente vive uma crise sanitária horrível, mas ela é pior porque tem desinformação. A Uhum. gente vive uma crise econômica horrorosa, mas ela é pior porque a gente tem essa desinformação. A gente vive uma crise política tremenda, inimaginável, mas ela é muito pior porque não tem informação, Uhum. porque tem muita quantidade de desinformação para a Uhum. gente desmentir o tempo todo, né? Então, É. acho que a cidadania necessita de jornalismo, né? Então, por essa razão muito elementar, acho Uhum. que financiamento coletivo do jornalismo só vai aumentar. Tu falou uma coisa que eu acho que eu não sabia. O Matinal levantou um financiamento de mais de 90 mil, foi isso? Foi. Que legal. Antes, para quem não sabe, como 90% da audiência desse podcast ainda é a minha família, o Matinal Jornalismo é uma newsletter, né? Que para quem não sabe, é um conteúdo que tu recebe por e-mail, por assinatura, que eu provavelmente, na verdade, quem está ouvindo sabe, porque eu costumo indicar para todo mundo, porque eu acho que é uma iniciativa muito legal, assim, né? Desde que surgiu lá bem no começo eu já gostava e tal, já recomendava. E é isso, então, e ele pelo que eu entendi, cresceu bastante em 2020, aí, 2021, início, como é que foi isso aí? Graças ao apoio da família Massaro, É, com nós certeza. crescemos. Obrigada, família Massaro. Como é que foi esse processo aí de financiamento e tal? Porque, né, eu lembro, ele surgiu acho que em 2019, né, o Matinal, se eu não estou enganado. Isso. Claro, também tem o fato de que essas iniciativas novas, elas também, quando crescem, elas crescem muito rápido também, né? Porque para tu conseguir público pode ser, assim, coisa muito instantânea. Às vezes demora, mas... e eu lembro lá, bem no início, que era só um resumo, não desmerecendo, era uma coisa muito legal. Inclusive foi o que me chamou a atenção inicialmente, né? Era um resumo das principais notícias que tu tinha que saber no teu dia, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul.
e alguma coisa nacional também, se não me engano. E aí começou a produzir conteúdo também, né? Enfim, a ponto de ter matéria finalista do Prêmio Ari, né? E tal, matérias muito legais e tal. Então, como que foi esse processo? Tu não estava desde o dia 1, assim, né? Tu entrou um pouquinho depois, né? Não, o que aconteceu foi o seguinte, o Matinal Jornalismo justamente nasceu como uma newsletter diária, que era uma curadoria de notícias. Então, e é uma coisa assim, é um grande serviço, né? Assim, a gente... Lamentavelmente, a gente hoje em dia não tem mais aquele tempo, o hábito de, pô, vou abrir aqui, tomar meu café da manhã, botar os jornais aqui e ler um por um, né? Passar 3, 4 horas no jornal. Então, o Matinal, muito atento a isso, né? Criou essa curadoria de notícias, que é um e-mail que tu, em 10 minutos, tu fica sabendo o mínimo que tem que saber para poder sair de casa sem passar vergonha. É uma vergonha ser desinformado, gente. E aí, o que aconteceu foi, quando eles lançaram a newsletter, eles lançaram no início de 2019. Quando eles lançaram a newsletter, a gente vinha se reunindo, eu, o Roger Lerina, o Luiz Augusto Fischer, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Silvia Lisboa e o Alexandre Desante, que trabalham no Intercept, que são daqui. A gente vinha se reunindo já fazia alguns meses, justamente com uma intenção de criar uma newsletter que falasse de Porto Alegre, que tinha um pouco a ver com o que a Matinal lançou, que era um pouco uma curadoria. A gente tinha a impressão que parecia que Porto Alegre não aparecia no jornal, né? Porque os jornais ficam muito mais focados, né, sei lá, no governo do estado, no governo federal e tal, e a prefeitura acaba passando meio... Mas tinha muita notícia, só que elas passavam meio perdidas, assim, né? E ao mesmo tempo tinha muita coisa ainda que não estava no noticiário, que não estava sendo coberta, né? Então a ideia que a gente tinha era justamente criar uma newsletter que fosse de curadoria, mas que produzisse conteúdo próprio também. E aí eles lançaram a news deles. Daí a gente, a gente estava com o projeto pronto, tinha nome, tinha piloto, tudo. Daí a gente foi falar com eles, né? Bom, olha, a gente tinha um projeto parecido, o que se faz? E se juntou os projetos, né? Então a Matinal Jornalismo, que era uma news diária, Matinal Newsletter, que era uma newsletter diária, virou Matinal Jornalismo, acoplou o site do Roger Lerina e criou essa revista chamada Parêntese, que circula aos sábados, que é coordenada pelo professor Luiz Augusto Fischer, e ao mesmo tempo, então, incorporou essa questão da produção de reportagens próprias, né? Desde o início, no nosso projeto, desde o início, estava claríssimo que o financiamento disso tinha que ser dos leitores, né? Não tinha nenhuma possibilidade de não ser dos leitores. Então, isso, quando a gente lançou o projeto em conjunto, a gente já lançou uma campanha de assinaturas, né? Mas isso, assim, era uma coisa ainda bem... A maior parte da grana do negócio era aporte dos sócios mesmo, né? E aí, aos poucos, é que isso foi, então, aumentando, né? A gente também foi fazendo matérias com mais impacto. No ano passado, a gente fez uma matéria que a gente revelou uma fraude numa licitação que acabou com a saída do secretário de assistência social do município, né, que o filho dele tinha vencido a licitação. Enfim, a gente começou a fazer esse tipo de matéria investigativa, de revelar problemas que a cidade tem e que não apareciam muito nos jornais, também fazer muita matéria de contexto, matéria de profundidade, assim, né, temos um problema, sei lá, saneamento básico, vamos mergulhar nesse assunto, vamos esclarecer tudo que for possível, né? E acho que os leitores, né, começaram a reconhecer muito. E aí, no finzinho do ano, acho que lá por outubro, a gente lançou uma campanha forte de financiamento, né? Bem nessa pegada, assim, de se vocês não assinarem, esse negócio vai acabar, entendeu? E aí, a resposta foi super positiva, assim, né? A gente tinha uma meta que era bem ambiciosa, eu acho. Mas ela até foi batida, passou um pouco dessa meta, né? Enfim, a coisa, mas passou dessa meta. Enfim, garantimos o nosso 2021, estamos aí fazendo um monte de reportagens já, enfim, nesses 2 meses que a gente tem aí de 2021, acho que a gente já tem várias reportagens com um impacto muito grande, né? Semana passada, a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, voltou atrás numa decisão de transferir uma biblioteca, que foi uma decisão que a gente deu em primeira mão e que gerou uma mobilização enorme, né? De gente defendendo a manutenção da biblioteca. Então, enfim, acho que a gente tem aí uma porção de resultados legais e é isso, né? Isso é feito com 99% com dinheiro dos leitores, né? Hoje tu
tu não te dedica exclusivamente ao matinal? Não, né? Tu ainda faz alguns trabalhos, aliás, bastante, na verdade, né? Para outros veículos e tal. Como é que é a tua... Eu estou bem interessado em como é que é a tua rotina, assim, de chefe de reportagem do matinal, que está crescendo, e manter os teus freelancers e tal. Como é que funciona, mais ou menos? Então, trabalhamos com rotina. O caos da tua vida, como é que é? Assim, acho que essa é uma dificuldade grande da vida de freelancer, é muito difícil de gerenciar isso, não é uma coisa que eu tenho uma resposta ainda, eu não me sinto confortável com a vida que eu tenho, com minha relação com o trabalho, eu acho que eu trabalho muito, enfim, assim, por várias razões, eu tenho já um diagnóstico bem profundo, assim, sobre por que eu trabalho tanto, assim, né, acho que, por exemplo, o tipo de trabalho que eu faço é um tipo de trabalho muito... Eu me dedico muito a checar muita informação, ter certeza de que aquilo é aquilo, sabe? Encontrar os pontos assim de equilíbrio, sabe? Enfim, é uma coisa meio minuciosa, excessivamente minuciosa, que me faz perder muito tempo, né? Assim, perder tempo não, né? Mas assim, toma muito tempo de apuração, né? Então, enfim, para mim, é uma matéria que por outro repórter talvez fosse resolvida muito mais rápido, para o meu desespero, para mim nunca é muito rápida, não. Né? Mas é isso, assim, o matinal é um sonho que eu tenho há muitos anos, né? Desde que eu trabalhava no Já, na verdade, né? De participar de um projeto como esse. E eu amo jornalismo local, assim, né? Porque tu sai na rua, tu tá de cara com a pauta, é uma delícia isso, assim, né? Tu tá onde tu tá olhando e falando, nossa, pauta. Enfim, dá uma sensação muito legal, assim, de que tu consegue ver o impacto, né? Às vezes é um impacto, tu entendeu? Que não é assim um negócio enorme, né? Mas é um impacto, sabe? E muda a vida da gente, de todo mundo, né? A minha também, né? Então é uma coisa legal, eu acho, assim, né? Então não tenho disposição de abrir mão disso, né? Por outro lado, é isso, assim, também, né? Eu acabei que até chegar nesse projeto, fui me especializando nisso, no jornalismo de profundidade, reportagens investigativas e tal, e no fim das contas tem uma porção de veículos que me acionam, né? E são coisas que eu gosto, né? Fazer matérias sobre ciência, eu adoro matérias sobre meio ambiente, né? São coisas que eu acho que são temas relevantes, e daí tem um pouco aquela utopia dos jornalistas, o meu trabalho vai mudar o mundo, né? Eu não consigo, para mim é muito difícil gerenciar isso, né? Eu acabo abraçando muita coisa, né? E é difícil, assim, não é muito mole, assim, eu trabalho meio sem parar. Imagino. Mas enfim, eu acho que isso também acho que a pandemia piorou tudo, né? Assim, a pandemia aumentou o volume de trabalho de todo mundo, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu não tenho muito uma resposta, não tenho uma rotina, gostaria de ter uma rotina mais razoável, mas, enfim, acho que também tem um pouco disso, assim, dessa coisa de ser empreendedora nisso, né? Ninguém me ensinou, né? Eu estou aprendendo a fazer, eu estou fazendo do ponto de vista de gerenciar o meu tempo, enfim, né? Eu comecei a criar faz pouco tempo, faz 2 anos, eu comecei a criar uma tabela que eu anoto minhas pautas, e aí aos poucos eu vou melhorando os controles dessas tabelas. Então, por exemplo, agora eu tenho lá, quando é que foi que essa pauta foi encomendada, quando é que eu entreguei. E aí eu quero conseguir fazer métricas para entender quanto tempo eu demoro, para tentar entender o valor. Acho que é muito difícil a gente calcular o valor do nosso trabalho, porque não é um trabalho que tu mede em horas, por exemplo, não é um trabalho que tu mede em linhas, não é um trabalho que tu mede em pontos, sabe? É um trabalho que se mede em credibilidade, né? Que essa é a grande coisa, né? Enfim, então é isso, assim, estou ainda nessa trilha aí, tentando me ajustar. Que legal, mas tu tá, né, conseguindo te organizar, assim, mas tu rola negociação com veículos, assim, te acionam para uma pauta, tu negociar. Eu achei que pelo menos eu acho que a maioria tinha um preço fechado, assim, a gente paga tanto por matéria e pronto, assim, ou por linha e tal, mas rola essa negociação, assim? Sim, tem, pode se negociar, é razoável, né? Em geral, os veículos querem economizar, como qualquer outro patrão. Claro. Mas, enfim, eu acho que é isso. Assim, hoje a gente tem vários veículos que entendem o valor do jornalismo, né? E que estão abertos a isso. Acho que
de uma maneira geral, se estabilizou um preço. Por exemplo, assim, quando eu comecei a fazer reportagem de fôlego, não existia também muito isso, tu entendeu? Assim, tu vai vender uma reportagem de fôlego. Então, os caras pagavam meio, o freela é esse valor aqui, né? Uhum. E acho que, né, nesses últimos anos agora, surgiu muito veículo dedicado a isso. Então, esses caras também já têm um preço muito mais adequado, né? Mas sim, aí tu tem que ou negociar, né? Às vezes também tem muito isso, assim, né? O jornal não conhece o profissional, então, né, começa por um patamar mais baixo, aos poucos os caras vão reconhecendo o teu trabalho, vão aumentando o patamar de preço, né? Mas, enfim, também acho que poderia ser mais simples isso, não é muito simples, né? Por exemplo, todo esse trabalho de checagem, de busca de dados, para ter uma matéria bem amarrada, isso, por exemplo, não está precificado ainda. Tem que ser precificado porque é o que vai dar ao veículo a garantia da confiabilidade, né? Claro. Tu falou mais cedo de ansiedade, né? Eu acho que a gente está entrando em assuntos bem específicos, talvez muita gente não vá se interessar, mas paciência, eu me interesso. Quem quiser escutar, vai continuar escutando. Não, eu tô brincando. Quem gosta de jornalismo tem certeza que tem esse tipo de dúvida. Mas assim, tu falou de ansiedade antes, porque bem mais cedo, né? De quem é freelancer não pode ter muito, porque eu imagino que, por exemplo, agora, tu deve estar tocando não sei quantas pautas, tu deve ter gente te acionando para coisas que tu nem começou a fazer ainda, e numa gaveta que tu tem há anos, tu deve ter ideias de pauta que tu quer fazer em algum momento. Então, assim, como que tu lida? Porque, assim, eu nunca lidei bem com isso, eu provavelmente nunca tive a demanda que tu tem, mas com as ideias que eu tenho, as matérias que eu estava fazendo, que sempre, a maioria das vezes, para o mesmo lugar, eu nunca lidei muito bem, assim, fico ansioso e tal. Hoje em dia eu aprendi um pouco mais, assim, mas mesmo assim eu diria que eu sou bem, sabe, bem amador nesse tipo de coisa, porque, de fato, tu gera naturalmente uma ansiedade. Tu quer ver o teu trabalho pronto, quer ver, sabe, e tu é uma pessoa só, então tu não consegue abraçar o mundo, assim. Então, como que tu, talvez tu não vai ter resposta também, mas como que tu lida mais ou menos com esse tipo de coisa? Não, eu tenho boas respostas para isso. Maravilha. Outra coisa, é possível não pensar que tu é uma pessoa só. É legal compartilhar trabalho e funciona muito bem. Eu tenho feito isso nos últimos anos, é ótimo. Eu montei uma equipe meio, ninguém é funcionário meu, entendeu? Cada um é freela e faz a sua vida, mas a gente faz projetos juntos, entendeu? Isso ajuda 90% assim das coisas, né? Funciona muito bem porque cada um tem uma qualidade, digamos. Então, sabe, tem alguém comigo que é muito veloz na apuração, que eu, por exemplo, por causa desse monte de amas, tem que ter certeza que às vezes eu posso ir mais devagar, entendeu? Tem um cara que faz essa coisa de checagem muito profunda, né? E cata documentos que eu demoraria décadas para encontrar na internet, ele acha rápido. Então, enfim, a colaboração entre profissionais é super legal, funciona e ajuda muito. Isso é uma resposta importante. Legal. Né? E a outra resposta é muito prática, meditação. Né? Meditar. Para um minuto do tempo, né? 10 minutos, centra a mente. Assim, não dá, porque se tu começar a pensar no que tu deixou, no que tá por vir, ou que não sei o que, realmente fica inviável. Bom, e assim, às vezes a gente perde algumas horas de sono, às vezes perde muitas horas de sono, né? Eu também tenho isso, também sofro dessa ansiedade, né? Ninguém tá vacinado mesmo, com todo esse tempo que eu tenho já fazendo isso, acontece. E é legal também que uma coisa que eu me dei conta com o tempo, assim, às vezes tu fica frustrado que não rolou uma pauta, assim, parece que não... E aí passa um ano e volta a pauta, assim, e tu consegue fazer. Né? Já aconteceu bastante, assim, comigo, assim. Sei lá, encaixou e tu consegue fazer, assim. Então, sei lá, eu acho que a pauta nunca morre, assim, sabe? Se tem coisa ali, ela não morre. Com certeza. Né? Hoje o Matinal está com uma equipe, e como é que funciona mais ou menos a sistemática de vocês, assim? Tem uma equipe editorial que é fixa, né, assim, que são as pessoas que fazem a newsletter, né, que todo dia baixam a news, e a equipe né, enfim, aí tem a equipe editorial, tem uma equipe de gestão também, né, que pensa os produtos, que articula essa parte mais administrativa e tal, e a equipe de reportagem é toda de freelancers, né, ninguém trabalha com exclusividade, né, Claro, a gente tem uma dedicação grande de algumas pessoas ali, eu, por exemplo, mas a gente trabalha, todo mundo é freelancer, e a gente contrata freelancer também para fazer pautas, né? Inclusive, mandem pautas, colegas que estejam assistindo, mandem pautas. E é isso, assim, então funciona, né? Por enquanto é uma equipe
ainda é um pouco difícil, né? Porque à Sim. medida que a demanda vai aumentando, e está aumentando muito, Uhum. fica um pouco difícil da gente abraçar, né? Porque a gente não está programado para isso, né? Uhum. Mas a gente tem conseguido dar conta do recado, assim, com alguns Uhum. sacrifícios, mas tem dado conta do recado. Uhum. Porque... mas tem funcionado bem, assim, né? Pelo que eu tô vendo, assim. E uma coisa que eu queria te perguntar também, tu sempre gostou do long form, assim, das pautas de fôlego, sempre foi a tua, assim? Tu nunca teve o dilema com o jornalismo diário entre reportagem... Eu fiz bastante jornalismo diário e eu Uhum. acho bom, assim, eu gosto, de vez em quando eu faço, né? Porque Sim. eu faço freelas para o país, faço Uhum. alguns freelas que são mais rápidos e eu acho um alívio. Até essas matérias do matinal, às vezes uma suíte, Uhum. né? Eu acho um alívio, porque tu sai de casa, apura, volta, escreve, acabou aquele negócio. Coisa maravilhosa, entendeu? Eu vou abrir uma cerveja e tomar sem aquela preocupação de como é que eu vou resolver aquele negócio. Enfim, assim, eu gosto, acho maravilhoso, acho uma delícia e acho que a cobertura do dia a dia é super sedutora quando ela quando a gente tem condições de fazer um trabalho legal, né? Assim, eu acho, né? Tem coisas que eu sinto falta dessa cobertura, né? Essa agitação mesmo, né? Eu curto essa agitação de ter que virar a matéria rápido, ter que cobrir um grande evento, cobrir né? Mas enfim, acho que assim realmente a coisa de textos em profundidade é uma coisa que eu consigo fazer, né? Bem, com uma relativa facilidade, não diria, mas consigo resolver, né? Não fico, que eu acho que tem muita gente que não consegue, né, terminar, por exemplo, um trabalho. Também acontece comigo, às vezes eu fico enrolando muito tempo, tenho pautas que não foram adiante, que eu parei no meio, né? Mas eu acho que eu consigo, de uma maneira geral, resolver. E, enfim, acho que nunca pensei assim, se é o que eu mais gosto, mas eu acho que é uma coisa que eu faço bem e que é necessária, assim. Eu acho que se por um lado o fato de tu terminar um trabalho no dia, pegar e começar e terminar no dia, te livra dessa angústia de ficar com ele, o formato de profundidade ele mata uma outra angústia, que é que tu consegue trazer mais complexidade para as coisas, né? E eu acho que de uma certa maneira a gente precisa hoje em dia de mais complexidade, né? Acho que a gente tem que parar de ver as coisas de um jeito muito raso. Né? E eu tenho a sensação também que as matérias maiores, as reportagens, as grandes reportagens, elas ficam mais no tempo também, assim, né? Eu tenho hoje, pessoas, às vezes em quando, pessoas que me perguntam, aquela tua matéria, sempre são as matérias grandes, assim, né? As matérias do dia a dia, elas são super importantes, mas elas acabam em si mesmas, assim, muitas vezes, né? Claro, rendem outras coisas, mas é aquela coisa da né, dinâmica de acabar sempre no dia seguinte. E esse sempre foi, hoje não mais, mas era muito meu dilema, assim, quando eu entrei no jornal, no Correio do Povo, a sistemática, assim, para conseguir produzir matérias grandes, reportagens, é para o jornal de domingo, fim de semana. Esse foi, né, o sistema que se criou e que funciona bem. E, claro, o site está, né, sempre à disposição para se produzir materiais maiores. E eu ficava muito frustrado, assim, porque eu não podia ser um repórter só do jornal de domingo, mas eu queria ser, entendeu? Aí eu conseguia terminar a matéria eu terminava a matéria, sei lá, que eu fiquei ali algumas semanas fazendo, assim, e eu queria ir para outra. E digo, não, pô, a gente já afastou vários dias da produção, volta para... E eu ficava muito, muito frustrado com aquilo. Demorou muito tempo para eu conseguir aceitar que, enfim, tem que fazer um pouco as duas coisas e tal. Mas eu não sei, por isso que eu te perguntei antes, entendeu? Porque para mim rolava muito isso, assim. Mas eu também acho super importante fazer o dia a dia para pegar cancha também, porque muito furo surge dessas matérias pequenas, que a princípio não vão dar em nada, né? Então, enfim, acho que é interessante ter um equilíbrio, sei lá. Vou te dar o contraveneno agora, então, Henrique. Acho que grandes reportagens, de fato, dá uma sensação de um trabalho mais completo, talvez, que uma matéria diária, mas elas... a matéria é publicada e deu, publicada, acabou, entendeu? O quanto que o jornalismo diário, tu tem a possibilidade de revisitar o assunto muitas vezes, né? E assim manter a atenção das pessoas também, né? Acho que tem determinados assuntos que definitivamente merecem um tratamento diário, né? Porque tu precisa manter a atenção das pessoas sobre certos temas, né? Isso eu acho também era muito um romantismo que eu tinha, sabe?
tipo, recém-formado, assim, tava fazendo uma reportagem, eu achava que, parecia que era a série da Netflix ali que eu ia lançar, sabe? E não é assim, jornalismo é jornalismo, e claro, muita pauta vira livro, às vezes, mas não, na gigantesca maioria dos casos não é isso. Como é que eu vou te perguntar isso? Eu te falei de pautas engavetadas aí, o que é uma coisa que tu, sem tu revelar muito, obviamente, que tu gostaria de fazer assim ainda? Tem algum, sei lá, uma newsletter era um sonho que tu tinha, né? O matinal, que tu sempre pensou. Hoje em dia, o que está no teu, enfim, nos teus próximos passos aí? Eu acho que eu tenho uma grande vantagem assim para uma repórter freelancer, que é que eu sou uma pessoa que me apaixono muito facilmente pelos assuntos. Eu tenho um gosto muito grande por conhecimentos. Então, sabe assim, tu me apresenta um universo, eu olho para aquilo e falo, nossa, que coisa mais legal esse troço aqui, tu entendeu? E rapidamente eu aprendo a gostar daquilo e a olhar para aquilo com um olhar de interesse, que eu acho que é o olhar que guia os repórteres, os bons repórteres, né? O olhar para aquilo com um interesse genuíno, um interesse, né? Para entender aquilo, entender aquele mundo, entender o que acontece ali dentro, né? Eu acho que eu muito rapidamente tenho essa, né? Consigo me identificar em certas coisas. Acho que porque na verdade eu tenho uma grande paixão pelo ser humano, né? Por essa figura, essa coisa que é o ser humano, né? Com todas as suas complexidades, as suas contradições. Eu adoro isso. E então, assim, eu não tenho uma coisa, eu quero fazer isso, né? Acho que do ponto de vista assim de meta profissional, acho que as minhas metas profissionais são muito mais objetivas e materiais, né? Que acho que é muito mais isso, assim, conseguir organizar um esquema de trabalho que funcione para mim, que eu consiga me remunerar direito, né, bem, como eu acho que eu mereço, mas que eu não precise ficar morrendo fazendo matérias 24 horas por dia, né? Conseguir talvez sanar essas ansiedades minhas, né, que eu tenho frequentemente. Acho que conseguir isso, assim, estabelecer uma dinâmica de trabalho que seja bacana e que me permita viver, né? Assim, acho que seria a minha meta, assim, conseguir realmente estabelecer um sistema de trabalho que seja bacana para mim, assim, que já é bacana, né? Mas, claro. Enfim, que se adeque melhor aí às minhas expectativas mesmo, como, né? Daí não como jornalista, né? Mas como pessoa, né? Descansar, ler livros, enfim. Legal. Eu tô preocupado com o teu horário. Como é que tá aí? Fechamos? Claro, não, eu tenho que me mandar aí. Tá. Também, pobre desse ouvinte aí. Não, aqui, a gente teria papo para mais horas e horas de, de conversa. Naira, obrigado, viu, pela participação. Sério, foi muito legal conversar contigo. Espero que possa voltar um dia, a gente se encontrar pelas pautas aí também. Claro que sim, isso aí. Não, pode chamar aí quando quiser conversar mais um pouco. Para mim é um momento de, como eu te falei, assim, é um momento que me permite também fazer essa reflexão, sabe, sobre a minha própria, sobre essa própria coisa que eu inventei para mim aí. Então é super legal, eu gosto um monte, eu adoro conversar sobre jornalismo. É uma das debilidades do profissional freelancer, porque a gente está longe, em geral, de outros colegas, né? A gente não tem esse ambiente da redação onde essas conversas acontecem naturalmente. Então, para mim é uma delícia. Legal. E, enfim, espero sim que a gente possa se encontrar também em pautas com segurança, que tudo volte o quanto antes a um período de mais ou menos normalidade. Legal, esse podcast, a ideia é essa, justamente, a gente se encontrar para conversar. Já conversei com pessoas, jornalistas, comunicadores de vários lugares diferentes e sempre abrir um pouco mais os horizontes e tal. Eu acho que é uma coisa necessária para a gente fazer e que eu acho que as pessoas geralmente gostam de saber também. As pessoas têm bastante curiosidade. Então é isso. Obrigado mais uma vez, tá? Bom trabalho para ti. Até mais. Valeu, Henrique. Um abração. Tchau.